Aqui no Brasil, a pandemia do novo coronavírus se soma às incertezas sobre o avanço das reformas. A consequência é que as projeções para o PIB, Produto Interno Bruto, vêm sendo revisadas para baixo semana após semana. E os pesquisadores já alertam, o país corre o risco de ter o quarto ano seguido de crescimento fraco. É o que mostra a reportagem feita em parceria com o G1, portal de notícias da Globo. A íntegra das entrevistas que você assiste agora estará nesta sexta-feira no site. A sensação é a de um filme que se repete. A expectativa de crescimento da economia começa lá em cima, mas vai caindo à medida que o calendário avança. Roteiro que deve se repetir mais uma vez em 2020. Essa situação do coronavírus introduz uma componente adicional de incerteza. E numa componente adicional de incerteza como esta, seguramente a taxa de investimentos no Brasil não reage positivamente. Consequentemente, a conclusão é que, infelizmente, no ano de 2020, nós vamos ter um crescimento baixo mais uma vez. Quer dizer, vai ser o quarto ano consecutivo de crescimento muito baixo. Isso gera um grau de incerteza entre as pessoas, assim, o que vai acontecer, como é que vai ficar a minha vida daqui para frente, será que eu preciso agora poupar para o que quer que seja que venha a acontecer com essa epidemia. Essa sensação de ansiedade extrema perante a incerteza bloqueia consumo, bloqueia investimento, bloqueia produção, ou seja, é um choque de demanda e de oferta simultâneo. E falando em filme repetido, o da economia brasileira tem sido repleto de choques inesperados. Brumadinho, greve dos caminhoneiros, crise da Argentina e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E agora a pandemia do coronavírus e a queda vertiginosa do preço do petróleo. Mas os economistas alertam, não dá para culpar apenas o mundo pelo nosso baixo crescimento. A gente tem que fazer um esforço nosso para gerar capacidade de crescimento potencial mais elevado no médio e longo prazo, independente do cenário internacional. A agenda de reformas é extensa, árdua, difícil e a gente está perdendo muito tempo, né? E o cenário internacional pode ser um fator que atrapalhe mais ainda o crescimento do país. O problema é que as reformas ainda nem chegaram aqui no Congresso. A tributária, que simplifica a cobrança de impostos, e a administrativa, que revê toda a carreira do servidor público, estavam prometidas para o fim do ano passado. Só que até agora não foram enviadas pelo governo. Já a chamada PEC emergencial, que possibilita o corte de gastos com o pessoal, essa foi enviada há 4 meses pela equipe econômica, mas ainda está na primeira fase de tramitação. E além de todos esses atrasos, o governo ainda sofreu uma importante derrota aqui no Congresso essa semana. Como consequência, vai ter que arcar com uma despesa adicional de 20 bilhões de reais por ano com o BPC, o benefício de prestação continuada, ou seja, mais um risco para as contas públicas.